Saudações, galera! Vamos para a nossa lista de exercícios avaliativos e o seu gabarito. Então, nossa avaliação. Ele começa com item 1 da Unesp. As estatísticas indicam que o uso de cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Bom, aqui era de brinde essa questão, né? Se o tema das nossas aulas é leis de Newton, essa é a primeira lei de Newton, tá? Você vai perguntar assim, tá, e o que é esse monte de outras coisas que tem aí? Então, para curiosidade, lei de Snell é lei dentro do estudo da óptica geométrica sobre refração. Lei de Ampère e lei de Ohm estão dentro do estudo de eletrodinâmica. E a primeira lei de Kepler é a chamada lei das órbitas, é coisa de gravitação universal, arranjo espacial. Ou seja, só sobrava mesmo a primeira lei de Newton, portanto tinha aí um ponto de brinde para todo mundo. A segunda questão já tinha um pouquinho de pensamento nela. Uma folha de massa 0,3 gramas cai de uma árvore com velocidade constante. Bom, ele diz uma coisa a mais aqui, sabendo que ela está sujeita à força da resistência do ar, porque se fosse no vácuo, não podia ser velocidade constante, porque a aceleração da gravidade promoveria o aumento da velocidade dessa folha caindo, tá? Mas, então, significa que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, não tem aceleração. É uma coisa que vimos lá em movimento retilíneo uniformemente variado. Tá, precisa haver aceleração. Bom, se a fórmula que a gente usa para força resultante nas leis de Newton, ou seja, a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração, se a aceleração é zero, massa vezes zero é zero. Logo, a força resultante tem que ser zero. Se a força resultante é zero, ela é nula. Vamos em frente. Exercício da UDESC de 2015. Com relação às leis de Newton, analise as proposições. Então, eu vou primeiro olhar aqui a segunda e a terceira, que já está definido aqui pelo nosso gabarito que estão corretas. Então, vamos lá. A resultante das forças que atuam em um corpo de massa m é proporcional à aceleração que o corpo adquire. Deixa eu mostrar aqui uma coisa interessante. Veja essa formulazinha aqui. M vezes A. Se os dois estão no mesmo membro, não é uma divisão, eles são diretamente proporcionais. Logo, a gente tem aqui que a resultante de forças que tem massa m é proporcional à aceleração. Tranquilo, é a questão de proporcionalidade, essa está correta. Mas todo o corpo permanece em repouso, estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante agindo sobre ele altere sua velocidade. Isso aqui é a definição da lei da inércia. Logo, isso aqui também está correto. Daí você vai dizer assim, tá, mas e por que a primeira e a quarta estão incorretas? Então vamos pegar lá o problema das duas. Quando um corpo exerce força sobre o outro, este reage, ou seja, ação e reação. Terceira lei de Newton. Então, este corpo que está submetido à ação reage sobre o primeiro com uma força de mesma intensidade, correto. Mesma direção, correto. Mesmo sentido? Não, é sentido oposto. Por isso é ação e reação. Essa está incorreta. Vamos então agora para a última. A intensidade, a direção e o sentido da força resultante agindo sobre um corpo é igual à intensidade, a direção e o sentido da aceleração que este corpo adquire. Aparentemente, até poderia-se dizer que está correto. Só que tem um detalhe. A intensidade, direção e sentido da força resultante também levam em consideração a massa m. Por isso, não é somente a aceleração. Então, é por isso que esta está incorreta. Logo, sobram somente a segunda e a terceira correta.
Um exercício bem fácil de cálculo direto. Já no próprio exercício, os dados estão ali, porque um corpo de massa, ou seja, o m da fórmula 2 kg, move-se sobre um piso horizontal e sem atrito com velocidade de 36 km por hora, quando submetida a uma força de 4 newtons durante um intervalo de tempo de 3 segundos. Bom, se ele está pedindo aceleração e nós temos a força e temos a massa, força é massa vezes aceleração. Portanto, a velocidade e o tempo aqui são desnecessários nesse cálculo. Então, estavam sobrando ali. A única coisa que eu precisava era a força, que é 4 newtons, e a massa, que é 2 kg. Se força é massa vezes aceleração e você substituir os valores, o 2 que está multiplicando tem que passar dividindo. 4 dividido por 2, 2. 2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração deste corpo. Bem simples a questão. Vamos para frente. Aqui precisava de cálculo duplo. Por quê? A velocidade de um carro de massa, você já viu aí a massa, tá? 1.000 kg, 1 tonelada, varia de 0 a 36 km por hora em 10 segundos. Você quer saber a força que produz esta aceleração. O teu problema para usar força igual massa vezes aceleração, que aqui está a massa. Onde é que está a aceleração? Bom, a aceleração tem que ser calculada com a velocidade e o tempo. Em primeiro lugar, você tem que lembrar que aqui está em quilômetros por hora e aqui em segundo. Portanto, não dá para trabalhar assim. Temos que transformar tudo em metros por segundos, tá bom? Então, vamos lá. A velocidade 36 km por hora. Para achar em metros por segundo é só dividir por 3,6, é aquele fator de correção que estamos trabalhando desde lá, o tempo do movimento retilíneo uniforme. Então, dividindo 36 por 3,6 dá 10 metros por segundo. Então, o que nós temos? Velocidade, 10 metros por segundo. Beleza. Então, a aceleração, que é a velocidade pelo tempo, 10 metros por segundo, que acabamos de encontrar aqui, dividido pelo tempo. Tempo está lá no trabalho, ou seja, 10 segundos. 10 por 10 dá 1. Logo, a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Agora sim, força é massa vezes aceleração. A massa está aqui, que é 1.000 quilos. A aceleração você acabou de encontrar, que é 1 metro por segundo ao quadrado. Logo, 1.000 vezes 1 é 1.000. Portanto, a força aqui é de 1.000 newtons. Está feito o cálculo. O exercício 6 é bastante semelhante a esse. A única coisa que nós temos aqui é que quando você dá uma olhadinha naquela questão da velocidade e do tempo, nós já temos os dois no mesmo sistema de unidades, porque a velocidade está em metros por segundo e o tempo está em segundo. Logo, mesmo cálculo do anterior para achar a aceleração. Velocidade pelo tempo. Velocidade 20. Tempo 4. Logo, 20 dividido por 4, aceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Vai aplicar no força, massa vezes aceleração. No anterior, o que você tinha era a massa. Agora você vai ter a aceleração. Então, 40 é igual m vezes 5. 5 que está multiplicando passa dividindo. 40 dividido por 5, massa igual a 8 kg. Resolvido também. Vamos para o próximo, último exercício. Esse é um exercício adaptado da PUC de Minas Gerais. Um automóvel de massa 1.500 kg tem uma velocidade de 108 km por hora. Você já bateu o olho aqui, já viu o segundo, já viu o quilo, sabe que os 108 km por hora precisa ser transformado em metros por segundo. Bom, então 108 km por hora quando os freios são acionados, provocando uma desaceleração constante e fazendo com que o corpo pare em 20 segundos. Desaceleração é uma aceleração negativa, tá? Está freando. Então, na realidade, você já tem aqui para calcular a aceleração o 108 e o 20. A força aplicada ao carro pelos freios vale em newtons quanto? Então, vamos lá. Em primeiro lugar, 108 km por hora dividido por 3,6 dá 30 metros por segundo. Logo, a aceleração vai levar em consideração esta velocidade, 30 metros por segundo,
dividido pelo tempo, que é 20 segundos. Então, logo, 30 dividido por 20, a aceleração dá 1 metro por segundo ao quadrado. Bom, agora você tem a aceleração. Agora você tem a massa. Passa a ser um exercício igual ao quinto. Massa vezes aceleração, massa 1.500, aceleração 1,5. Fazendo essa multiplicação, a força vai completar 2.250 newtons. Então, feitos os cálculos aí todos dos nossos exercícios avaliativos. Você já sabe que a nossa recuperação é naquele estilo, de escolher um desses exercícios, ou daqueles que estão lá nos propostos, ou ainda naqueles que foram resolvidos, escolhe um deles, troca os valores, refaz o cálculo, e aí vai estar pronta a tua recuperação paralela. Isso se você precisar dela. Então, estamos aí também à disposição, nunca se esqueça, o WhatsApp 999434229 ou através do e-mail sslb1964@gmail.com. Também na própria plataforma do Classroom você pode nos encontrar. Até a próxima, um abraço a todos.